Mas eu vou falar para você, eu acho que o nosso colete vai ficar bem bonito em você, cara. Eu acho que, ó, você poderia pensar que eu acho que é o momento de você Talvez. rever seus conceitos. Talvez. Olha, Olha lá. meu Deus. Tomou um chaveco assim ao Vou vivo. pensar. Agora eu esperava por essa. E se a gente for entender como os motoclubes começaram, né, principalmente nos Estados Unidos, com ex-combatentes que se sentiam rejeitados, que se sentiam excluídos, que se sentiam subversivos por ser contrários à guerra, a gente entende que a origem do motociclismo, de motoclube, surge daí. Né? Quando fala militarização, no meu ouvido, soa algo semelhante a qualquer estrutura fascista, a qualquer estrutura autoritária. E os motoclubes, geralmente, por essa estrutura que vocês começaram a seguir, agora estão tentando desconstruir, mas que ainda esteticamente e ainda no modelo de ingresso, né, como o Próspero, o PP, que vai ingressar e que tem um momento de ingressar, ainda mantém essa estrutura e, de certa forma, hierárquica, mesmo que seja só para ingressar, e ainda mantém a estrutura de militarização por conta dos PETs, das três partes, né, do brasão, do escudo em três partes, que é uma estrutura de hierárquica, né? É uma estrutura que, para identificação, uniformização, né, e generalização do padrão dos militares. Né? O padrão dos militares exemplifica exatamente isso, a uniformização, então aí o Marcão, né, inclusive com alguns vídeos falando sobre isso, geniais, exemplifica exatamente uma estrutura hierárquica para a disciplina, para a obediência, porque tem uma relação de comando e obediência o tempo todo. Então eu queria saber de vocês, e aí vem a pergunta, por que manter uma estrutura onde exista a necessidade de ingresso, existe a necessidade de um momento onde o Próspero precisa mostrar lealdade, precisa mostrar honra a um clube, defender esse clube, né, com toda essa pompa da honra, que é uma soberba, né, que tantos motoclubes hoje reclamam, porque a honra nossa está sendo perdida, não estão mais respeitando, qualquer um faz motoclube hoje em dia, por conta justamente desse exercício verticalizado do poder, né? E que está presente nesses símbolos. Então, será que continuar usando esses símbolos, como do brasão, né, desse ingresso, né, e até tentar entender como é que é feito esse ingresso, será que para tornar um motoclube realmente libertário, anarquista talvez, ou comunista, ou seja, realmente destituir o poder, porque somos todos iguais, né, somos todos irmãos, a irmandade de fato, será que isso não interfere bastante na estrutura de relações entre vocês, tanto relações políticas quanto relações de amizade? Primeiro que a gente não tem nada a ver com o nosso militarismo. Eu entendi a contextualização do Luciano. Passou uma moto aqui. Eu entendi a contextualização dele pelo fato da pessoa entrar no clube como iniciante, tal, ser o Próspero, né? Mas, gente, a gente não tem esse lance enjoado aí, ridículo desses clubes aí, desse lance de honra ao clube. O nosso Próspero, cara, ele tem basicamente os mesmos direitos que os membros plenos. Ele pode entrar, ele entra no Metalhead, mas ele pode sair a hora que ele quiser, ninguém vai ficar de cara virada para ele. Assim, o período de Próximo para a gente é poder conhecer a pessoa e a pessoa também conhecer o clube. Esse período de Próximo, hoje no Metalhead, a gente tem 6 meses, que é o tempo mínimo da pessoa para fechar esse escudo aqui. 6 meses é o tempo mínimo que a gente exige para a pessoa conhecer o clube e para a gente conhecer a pessoa. Qual é o lance do Metalhead, gente? Como o Alan próprio falou aí, a gente está conhecendo muita gente de todo o Brasil, inclusive gente que a gente não consegue contato físico por ser gente muito longe da onde a gente tem membro.
Então, como é que se quer que a gente coloca um pet, o escudo brasão inteiro nele ou nela, se a gente não conhece a pessoa minimamente, não passou um tempo mínimo com a pessoa, não conheceu a pessoa, não sabe um pouco da vida dela, sabe? Não sabe realmente que a pessoa está ali de forma honesta, de forma íntegra, querendo realmente levar a ideia de um motoclube de esquerda adiante. Por isso esse tempo de próspero. Por isso a gente chama de próspero, PP e tudo mais. Mas a gente não tem essa usabilidade do próspero, do PP, como esses motoclubes tradicionais têm. Muito motoclube pega o PP, o seu próspero, e transforma ele como se fosse um empregado, um guarda-costas do clube dele, e tem que fazer um faz-tudo. A fidelidade que esses caras exigem desse próspero, que eu tô falando muito aqui, gente, é muito quente aqui, não é uma fidelidade na ideia, assim, na compreensão, na questão de você entender qual é o objetivo do clube. A fidelidade que eles querem é a obediência e, sabe, e fazer mando e mostrar com o tempo que você é um cara obediente ao dirigente do clube, que é o presidente, sempre. Eu falo a seguinte coisa, eu sempre, quando eu era mais moleque assim, eu pirava demais com o motoclube. Aí eu falava, putz, cara, um dia eu ainda vou entrar numa porra dessa, porque eu achava, literalmente, que ia manter essa coisa do underground, ia manter essa questão da contracultura, da contestação, né? Porque a gente vê mesmo, historicamente, esse lance mesmo, os caras que voltaram da guerra ferrado, usado pelo Estado, e de repente os caras entram nessa coisa da contracultura, né? E depois eu observei duas coisas muito interessantes. Primeiro veio aquele filme Tropa de Elite, e eu acho que o Tropa de Elite deu um plim para essa moçada militaresca, sabe? Eu acho que o Capitão Nascimento fez meio um desserviço para a coisa. E segundo, veio a galera que tem a síndrome de Jack Steller, sabe? Então, você imagina esses camarada bolsominion pra caramba, reaça, sabe? Que odeia pobre e de vez em quando fica vestindo de Jack Steller, sobe numa club bike, sabe? Põe uma camisa xadrez por baixo ali e os caras acham que são bandidão, cara, mas eles gritam que bandido bom é bandido morto. Então, cara, a gente está numa distopia, num paradoxo assim tão grande, numa incoerência tão grande de palavra, que é o que eu tô falando. Hoje eu assisti o Star Wars porque eu adorava a galera dos rebeldes lutando contra Stormtroopers, sabe? E hoje o que eu vejo é um bando de reaça durante a semana inteira vestida de Stormtrooper e saindo no final de semana fantasiado de rebelde, cara.